com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e especialmente a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os todos telespectadoras e telespectadores. Nós estamos diretamente, como acontece sempre, nas terças e quintas-feiras, das 2h30 às 3h, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, levando a mensagem de vida, otimismo e esperança a todas e todos os telespectadores e telespectadoras. E unamo-nos às tristezas, às lágrimas, aos problemas, às situações econômicas, às inundações e deslizamentos de nossos milhares de irmãs e irmãos catarinenses e também gaúchos. Quantos gaúchos! Eu tive a graça de estudar por 7, 8 anos em Viamão, em Porto Alegre, ali o imenso Rio Guaíba, todo aquele vale do Caí, inundado por dezenas de inundações, dezenas de cidades, e outros, e também oeste de Santa Catarina. Podia citar diversas cidades de Santa Catarina, e também vendavais, também Minas Gerais, também São Paulo. São tufões, são vendavais, são deslizamentos, são casas e mais casas sendo destelhadas, enfim, especialmente são problemas que os catarinenses e mesmo gaúchos e brasileiros com estas situações e provações que estão passando. Quantos que nesta hora, por exemplo, não têm a chance ainda de ter a sua casa esvaziado com água, a água ainda está ali parado dentro da casa, gostariam já de aproveitar o sol, ao menos em Florianópolis estamos com sol, para limpar os escritórios, as lojas, as residências e também lavar o automóvel. Quantos automóveis invadidos pela lama e as casas igualmente. Então, mas não poderão ainda fazer essa limpeza porque a água em muitas cidades está demorando para descer, para escorrer, para deixar as casas. Então, apesar de todas essas provações, nós não podemos desanimar. Devemos procurar confiar naquele que nos criou, naquele que nos está dando a vida. Infelizmente, houve pessoas que também partiram desta vida para a eternidade, morrendo afogadas, por uma razão ou por outra, né? Então, devemos olhar para frente, colocar a nossa confiança em Deus. Quantas pessoas que passaram por situações, às vezes talvez até mais difíceis. Imaginemos, por exemplo, as pessoas que são expulsas do seu próprio país, que tiveram que abandonar tudo, a sua residência, o terreninho,
ou o sítio onde moravam, o apartamento, por causa de perseguição política, por causa de situação religiosa, por causa que foram perseguidos. São situações as mais diversas que o ser humano passa e pode, infelizmente, passar, como nós sabemos, né? E, então, devemos nos lembrar que nós estamos aqui, somos passageiros e peregrinos por esta vida rumo à eternidade. E por isso mesmo, nesta semana estamos nos encaminhando para o final do ano litúrgico 2023. E com a festividade da festa de Cristo, o Rei dos Reis, Rei dos nossos corações, agora, nesse próximo domingo. Nesse próximo domingo é como que o coroamento do ano litúrgico. Quando somos convidados a agradecer a Deus pela nossa vida, por todas as graças, bênçãos corporais, espirituais e psicológicas que recebemos no decorrer do ano, e então agradeçamos especialmente. Se não pudermos, por uma razão ou por outra, no final de semana participar da Santa Missa, ou do culto, ou da celebração da palavra, ou o terço na nossa comunidade, porque sabemos que muitas comunidades não têm um sacerdote, ou um diácono, ou ministro da palavra, ou ministro da Eucaristia para fazer o culto, mas reze dentro do seu lar. Vá até a igreja e reze, agradeça. E já no dia 3 de dezembro, domingo, estamos celebrando o novo ano litúrgico 2024, com o primeiro domingo do Advento, já nos convidando, preparando nosso coração para a vinda do Cristo Salvador, para o Santo Natal. Quantas vezes, quem sabe, já iniciamos um novo ano litúrgico. O importante é que preparemos o nosso espírito, o nosso coração, para que o Cristo possa renascer espiritualmente em mais um Natal na vida de todos nós. Também nesta quarta-feira, dia 22, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festividade de Santa Cecília, a Virgem e Mártir Santa Cecília, que tocava divinamente um instrumento chamado a harpa, que não é fácil de tocar esse instrumento. E ela, a padroeira da música, a padroeira igualmente dos corais e dos músicos. Então, que Santa Cecília, que era uma nobre da família nobre romana de Roma, ela com o esposo Valeriano, mártires, foram decapitados no ano 2025. Ela, Santa Cecília, então, está sempre presente junto aos corais, que ela e o seu esposo Valeriano nos abençoem, estão junto de Deus
intercedam por nós todos, por todos os músicos, por todos os seus devotos. Santa Cecília. Então, os santos do dia 22, que é quarta-feira, amanhã, então celebramos Santa Cecília, São Pragmácio e, igualmente, e os santos mártires, São Marcos, Santo Estevão, São Filémon e Santa Ápia. Então, especialmente, procuremos sempre, mesmo que você não for músico, mas pode pedir a proteção de Santa Cecília, como também a proteção de todo e qualquer santo. E também, amanhã, dia 22, lá na Igreja Histórica de Canasvieiras, a Igreja São Francisco de Paula, às 19h30, para quem desejar, tem mais uma apresentação da Camerata, da orquestra maravilhosa. Eu tive a ocasião de assistir na capela do Colégio Catarinense. Quem gosta de música clássica para espiritualizar-se um pouco mais, para concentrar-se numa verdadeira música, poderá ir completamente grátis, a entrada de 19h30, repetindo, na Igreja São Francisco de Paula, em Canasvieiras, celebrando então ainda os 350 anos, e especialmente o Dr. Marcelo Petrelli, e gentileza do jornal Notícias Diárias, ele que fez todo esse trabalho maravilhoso em diversas igrejas históricas de Florianópolis, onde essa orquestra se apresentou, e quanto me consta, amanhã é a última apresentação. Aliás, Dr. Marcelo Petrelli, filho do Dr. Mário Petrelli, e atendi os pais, especialmente a mãe, muitas vezes no hospital de São Sebastião, aqui em Florianópolis, mas também o Mário, grande intelectual, e sempre com aquela simplicidade, humildade. Aliás, hoje ainda, uma colocação no jornal, e o Marcelo, Dr. Marcelo Petrelli, faz uma colocação muito bonita. E ele fala sobre a simplicidade, sobre a humildade que o ser humano, e sempre voltar-se para os seus semelhantes. Quantas pessoas, às vezes, infelizmente, não se lembram que estão de passagem por esta vida, são meio orgulhosos. Ainda quando é meio orgulhoso, ainda vai lá, mas há pessoas que se fecham dentro de si no seu orgulho. E quando falecem, eu tive a oportunidade de fazer alguns milhares de enterros. Nesses anos todos, 63 anos que eu tenho a graça de ser padre. E às vezes eu olho para uma outra pessoa, um cadáver ali, eu pensei, Jesus, e pedi, Jesus, tenha compaixão desta pessoa tão orgulhosa que foi na vida. E agora, dentro de algumas semanas, o corpo material está tudo reduzido a pó. Ou se foi, ou se vai para o crematório, aquilo que nós lemos. Eu já li mais de uma vez aqui, não vou ler, mas você pode olhar em Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde Cristo Jesus diz: Tu és
pó, e em pó te has de tornar. Nós todos somos muito importantes. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso espírito, com as faculdades da memória, da inteligência, da força de vontade e outras faculdades, é exatamente porque temos um espírito, uma alma imortal. Um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus para recebermos a recompensa por todo o bem que realizaram. Assim como 4 pessoas que de 10 dias para cá partiram desta vida para a eternidade. Pessoas muito conhecidas minhas, com as quais eu tive bastante contato. Assim, por exemplo, o Hamilton Nazareno Schaeffer, um verdadeiro líder, vice-reitor da Universidade Federal, um homem intelectual, e coordenou tantos trabalhos e participando sempre da equipe de liturgia, mas vivendo na simplicidade. A outra pessoa com a qual trabalhamos juntos durante 25 anos na catedral, um trabalho maravilhoso, o reveríssimo padre Pedro Ardolino Martendal, homem muito inteligente, muito piedoso e sempre na evangelização. Fundou o movimento da juventude, movimento Pólen, que é um trabalho de muita liderança. A outra pessoa com a qual eu também tive bastante contato, ontem foi a missa de 7º dia, o Colombo Machado Salles, a dona Deise Werner Salles, que ontem esteve na Santa Missa, e ela me dizia: Padre Pedro, muito obrigado por todo o apoio que o senhor sempre deu, visitando a nossa família, dando a bênção da saúde, visitando o meu esposo no hospital, visitando-nos no nosso lar, a bênção tão importante, Padre Pedro, e continue podendo, venha nos visitar. Então, foi uma amizade assim, é um homem de uma grande capacidade intelectual, um homem que trabalhou muito para o bem de Santa Catarina e que Deus permitiu que ele vivesse até 97 anos e sempre posso afirmar, e porque eu conheci, não somente em tempo de governador, mas mesmo depois, e mesmo a família, a filhos, 2 filhos, todos vivendo sempre a exemplo do pai, numa simplicidade, numa humildade. Porque olha, minha gente, a experiência é a mestra da vida. Vocês sabem que orgulho, a autossuficiência não leva a nada. O que é que disse a mãe de Cristo Jesus? Abram a Bíblia Sagrada, São Lucas capítulo 1, versículo 48, onde Nossa Senhora diz: o Senhor Deus olhou para a simplicidade, para a humildade de sua serva, que era ela, e doravante todas as gerações, todos os povos me chamarão de feliz. Por quê? Porque o Senhor Deus fez grandes coisas em mim. Aliás, se nós olharmos, se formos simples e humildes, o Senhor Deus continuará a nos favorecer imensamente, porque muitas passagens da Sagrada Escritura falam bem claro. Veja, por exemplo, a primeira carta de São Pedro, capítulo 5,
versículo 5. Deus rejeita os orgulhosos e dá a sua graça, a sua bênção, a sua proteção, a sua presença para os simples de coração. Quem de nós, por exemplo, gosta de uma pessoa petulante, numa pessoa cheia de si, numa pessoa autossuficiente, numa pessoa orgulhosa? Não, ninguém gosta. Isso porque Deus não gosta. Então vejam só quanto é importante a simplicidade, e Nossa Senhora então nos dá um verdadeiro exemplo nesse sentido. E também no próximo sábado, dia 25, nós estamos celebrando em Santa Catarina, padroeira do nosso estado, Santa Catarina de Alexandria, com missa festiva às 9h30, seguida de procissão com a imagem de Santa Catarina. A imagem de Santa Catarina, especialmente uma imagem que está ali, que eu conheço há tantos anos, há 50 e poucos anos. Então, a imagem, e nós, Santa Catarina de Alexandria, pede que nós procuremos sempre seguir a Cristo Jesus, pelo qual ela deu a sua própria vida. Então, especialmente, procuramos, cada um de nós, procurarmos sempre seguindo a mensagem de Cristo Jesus, e, por certo, teremos sempre mais a proteção e a benção também de Cristo Jesus, vivendo na simplicidade. Para quem olhar a imagem de Santa Catarina, ela ali é apresentada com um livro na mão, símbolo da grande cultura, e especialmente também ela com uma roda partida ali. Por que essa roda partida? É que os maléficos, as pessoas más, queriam trucidar, por assim dizer, moer o corpo dela, fazendo esta roda girar. E quando encostaram o corpo dela nesta roda, a roda se partiu. E, comprovando miraculosamente a presença de Cristo Jesus ali. E aí depois, então, ela foi também decapitada. Santa Catarina de Alexandria, que continue a interceder a todos e a cada um de nós, especialmente ela que se encontra mais perto de Deus, ela que continue então a nos proteger, a todas e a cada um de nós, e especialmente Santa Catarina de Alexandria, que proteja todo o nosso estado, mas nós brasileiros, que precisamos sempre da proteção de Nossa Senhora e de Cristo Jesus em nossa vida. E também uma pessoa que veio a falecer também, seu Sabino Verlich, que faleceu sábado à noite, às 20 horas, no hospital SOS Cardio, que eu visitei, administrando-lhe o sacramento da unção dos enfermos, e partiu desta vida
residente em Rancho Queimado, mas uma pessoa que também fez um grande bem na sua vida. Ele protegeu a muitas senhoras e moças que estavam esperando uma criança, pessoas grávidas, e que, por uma razão ou por outra, queriam liquidar a criança que estava no seu ventre. E o que é que ele, o seu Sabino Verlich, a esposa, o que faziam? Recolhiam, acolhiam esta pessoa, ou dezenas e dezenas de pessoas nesta situação, no decorrer das dezenas de anos, uns 45, 50 ou mais anos, e quantas pessoas que hoje em dia se encontram com vida por causa deste acolhimento maravilhoso que ele, Sabino Verlich, exatamente fazia, acolhendo essas pessoas no seu lar. E, como é do conhecimento de muitos, ou grande parte dos telespectadores e telespectadoras, que, então, esse grande bem que ele fazia. Assim, por exemplo, procuremos, cada um de nós, sempre vivermos na amizade e na graça de Deus. E neste momento somos convidados a refletir o Salmo 127 para rezarmos, e onde nós então rezamos: felizes os que temem, os que amam o Senhor Deus e trilham os seus caminhos. Do trabalho, feliz és tu, se temes o Senhor Deus e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. E continuando, será assim abençoado todo homem que teme, que ama o Senhor Deus. O Senhor te abençoe lá do alto do céu, cada dia de tua vida. Como isso é importante. Nada melhor, e nós sabemos, eu a cada passo atendo pessoas que vêm ao meu encontro: Padre Pedro, eu não me sinto feliz na minha vida. Ainda nessa final dessa semana, uma pessoa: Padre Pedro, eu estou mais de 20 anos afastado completamente de Deus. O senhor não imagina a angústia, o vazio, a tristeza que todos esses anos eu passei, mas eu agora me convenci. Longe de Deus, ninguém vive feliz. Isso eu tenho visto e ouvido de muitas pessoas. E assim nós temos, por exemplo, uma Santa Maria Madalena. Que vida vazia no pecado quando ela se voltou para Cristo. Assim São Francisco de Assis, jovem, riquíssimos, os pais mais ricos da cidade, lá de Assis. Até 30 e poucos anos ele vivia sempre afastado de Cristo, mas vazio a vida. Isso, muito bem, nós estamos então findando esse nosso programa, e especialmente se você ainda não adquiriu o seu calendário sagrado, o Coração de Jesus, poderá adquiri-lo. E também, agora na quinta-feira, estaremos celebrando o Dia Nacional, o Dia Mundial de Ação de Graças. E nesse momento vamos dar a bênção. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa.
de Nossa Senhora da Saúde e a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas e a bênção da Trindade Santa em favor das pessoas enfermas e neste momento a bênção da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água e lhe fará um grande bem. E voltaremos na quinta-feira, das 2h30 às 3 horas, se Deus quiser.